pontualmente 20 horas, ou 19 horas aí no Mato Grosso do Sul. Tá na hora, né, mano? Tá na hora. Então vamos dar início a mais uma live, né, do estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 9, Lei de Igualdade, número da pergunta 803 a 824. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Hoje é dia 11 de dezembro de 2025. Nossa, o ano já foi-se. E a nossa live de hoje é a de número 154. Essa live tem um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, que fica aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, na Rua Iviema, 5.565, Jardim Monte Líbano. Sejam todos muito bem-vindos. E nós, então, para começar, como é de praxe, né, vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que nos auxilie nessa noite de hoje. Auxilie meu querido irmão também, que é o que vai coordenar para nós o estudo, para que a gente entenda um pouco mais da doutrina espírita, uma vez que a gente é aluno ainda muito pequenininho, né, carente de ensinamentos, de aprendizados. Mestre amado Jesus, é tudo verdade mesmo que eu falei, né? A gente é muito pequenininho, mas nós temos boa vontade. E sabemos que a cada dia que passa, mesmo que a gente não se esforce tanto, mas a gente aprende com as pessoas, aprende com os livros, aprende com a natureza, né? Com tudo. E a doutrina espírita é um livro aberto. Só não aprende quem não quer aprender mesmo. Então, a gente pede que, nesse instante, os benfeitores espirituais nos acompanhem, abra nossa mente, o nosso coração, para que a gente seja bastante receptivo. E que tudo aquilo que nós aprendemos não fique só para nós. Que a gente coloque em prática, né, passando para mais pessoas e mais pessoas. Uma vez que a maior caridade com a doutrina é a sua divulgação. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Com a palavra, nosso irmão Odilon Dutra da Silva. Boa noite, João Dalmolin. Seja bem-vindo. Ô, João, boa noite. Boa noite a todos. Que bom você estar aqui, João. Bom vocês Boa estarem. João. Muito bem. Começando o nosso estudo dessa noite. O Livro dos Espíritos, Lei da Igualdade, nós estamos na pergunta 819. É a live número 154. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Hoje, 11 de dezembro de 2025. Essa Lei da Igualdade já é o capítulo 9. Capítulo 9, Lei da Igualdade. Ou 8, conforme a edição. Então, nós temos nesse item a igualdade natural, desigualdade das aptidões, que nós já fizemos também, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, que nós vamos continuar hoje, né? Nós fizemos a pergunta 817 e 818. Hoje nós estamos na 819. E vamos a ela. Precisa recordar as duas anteriores? Não. Já vamos direto na pergunta. Acho que a gente podia ler a anterior, né? Só uma delas aí. A 818? De onde provém a inferioridade moral
da mulher em certas regiões, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Pois é, nem lembro sim do comentário que foi feito dessa questão. Mas Mas é tá estranho, muito né? claro aí, né? Tá Inferioridade muito moral. claro aí, né? A compreensão atual, moderna, né? Que é um predomínio injusto e cruel e cultural. Vinha pela cultura, pelas instituições, do costume, como, por exemplo, lá no tempo de Jesus, né? A mulher era contada entre as posses. Era propriedade. Aí é um atraso do ser humano. Aí é a fraqueza também da mulher, porque, coitada, ela é frágil, né? A mulher é mais frágil que o homem fisicamente é mais forte. E ele acha que ele pode dominar, então, ser dono da situação. E não é bem assim. É um grau de adiantamento que havia, né? Ou de falta de adiantamento, que está dizendo bem aí, né? Moral, questão moral e de adiantamento, pouco adiantamento. A mulher, ela... no Velho Testamento, né? Como você disse, era propriedade, não tinha direitos, né? E os direitos da mulher, até hoje, né? Elas estão lutando por eles. Né? Já avançou bastante. Mas se a gente for considerar assim no mundo, alguns países elas têm bem menos direito, outros já têm bem mais. E uma coisa que me chama a atenção e eu acho assim um pouco estranho, que Paulo também, né? A fala de Paulo, ele deixa, parece essa ideia, né? Da mulher submissa, da mulher inferior, né? Ele diz: a mulher não é dona do seu próprio corpo, mas sim o marido. De igual modo, não é o marido que é dono do próprio corpo, mas sim a mulher. Não se prive um do outro, a não ser de comum acordo, para se dedicarem durante algum tempo à oração. Então, ela fala sobre a mulher de uma forma estranha, né? Eu não sei, eu fico meio achando estranho. Mas, por conta da fragilidade, né, dela, física, né? Então, ele diz lá que a mulher tem que ficar em silêncio, tem que ser submissa. Né? A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Eu não permito que a mulher ensina, nem exerça autoridade de homem. Isso é a palavra de Paulo. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Ele diz. Então, na formação lá, já Deus priorizou o homem. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o pecado original é uma carga, né, para a mulher também. Não sei, porque Kardec não fez análise dessa passagem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas talvez pela análise que ele fez em outras, a gente pode ter uma ideia, né, que talvez essas palavras foram, né, modificadas de alguma forma, né, a questão de tradução, não sei lá. Ou a gente que não está interpretando direito, né? Igual aquela passagem que ele diz lá do capítulo Estranha Moral no Evangelho, onde ele lembra que não é a palavra ódio, né? Mas amar menos, né? Na questão do que Jesus teria dito que o homem que não, a pessoa que não amar, não odiar seu pai e sua mãe, né? Me seguir, não será digno do Reino dos Céus. Por aí vai. Então, se a gente for considerar mesmo a Bíblia, a gente tem mais dificuldade de entender as coisas.
Mas falo isso porque para ilustrar, né, por conta do que a mulher, né, tem essa situação, né, mais complicada, né, até hoje. Esse finalzinho aí da resposta informa muito, né? Aí ele fala que entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito, né? Então, desde as sociedades primitivas, sempre o homem, devido à sua força física, em média, o homem tem mais força física, e isso levou ele a fazer o direito. Está observando aqui, a, a mulher passou a ter direito a votar no Brasil em 1932, né? No governo provisório de Getúlio Vargas. Mas a primeira pessoa a mesmo votar foi um pouco antes. A professora Celina, em 1928, ela votou porque graças a uma lei estadual do Rio Grande do Norte que permitiu que as mulheres votassem. Tá? Então, em 1928 foi a primeira eleição que a mulher pôde votar, mas não no Brasil todo, mas lá apenas lá no Rio Grande do Norte, que teve a lei, uma lei que permitiu. Mas, olha, imagina, já no final, já no século XX, que a mulher teve o direito, de votar aqui no Brasil. Então, é bem recente. É tudo isso graças, né? Então, à imposição da força física do homem, pouco adiantado. É. Lá na origem, né, o homem é o guerreiro, né, é o provedor. Inclusive a família, quando a mulher engravidava, se nascia uma mulher, era um motivo de tristeza, né? Alegria quando nascia homem. Que o homem representava outra coisa. Então, por conta da força física, né? A força física predominava e era necessário, né? Até para se defender e tudo mais. E por conta disso, a mulher foi deixada para. E sofreu muito, né? Muito mesmo. Mais comentário? Vamos para frente. Vamos avançando. Ó, de hoje. Vamos lá. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para determinar funções especiais. O homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. A mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Pois é. Funções. Então, nessas funções especiais aí, né, falou só, praticamente foi o que eu entendi, falou só do trabalho, né? Trabalho mais leve, trabalho mais pesado. Mas aí tem as funções, né? A função da mulher como gestora, que gesta, né? Geradora de um novo corpo para as reencarnações, de novos corpos. E eu acredito que por aí também tem muito a ver essa diferença física. Também tem a ver bastante essa parte biológica, né, com a apropriação do corpo para a gestação de novos corpos. Além de, talvez, né, essas questões ligado a isso, essas questões hormonais todas, né, que levam à possibilidade de amamentação, né,
de engravidar, e precisa de mudanças, alterações orgânicas que acontecem muito, né, e periodicamente, como mensalmente. Então, eu acho que tudo isso ajuda a explicar essa diferença da mulher, e que a gente sabe faz dela uma pessoa mais sensível do que o homem, até porque o homem, com a prática, né, o condicionamento físico que vai adquirindo a mais com os serviços também que faz, serviços mais pesados, ele vai ficando naturalmente com um corpo mais diferenciado. E eu acredito que tem mais explicações aí, mas vamos deixar para vocês falarem e ver o que mais a gente entende. Eu diria que isso aí essa resposta, né? Funções especiais, mais fraca fisicamente e tal, é uma resposta de época, porque cada vez mais a mulher e o homem, né, estão se aproximando assim nessa questão de funções, né? As funções elas estão sendo a mulher, muitas mulheres, né, têm funções muito determinadas na questão que antes era atribuída só a homem, vice-versa, né? Tá havendo esse avanço, né, de não só dos direitos, né, deveres e tudo mais, mas com o tempo parece que as coisas, talvez até porque, né, os trabalhos rudes são menor hoje, né? Hoje as máquinas fazem isso, né? Não há tanta necessidade, então a mulher está tendo também esse avanço. E o homem talvez não está acompanhando isso, né? E porque não está acompanhando isso e não aceitando isso, que talvez nós estamos tendo tanto problema, né, de feminicídio, violência contra a mulher e tudo mais. Aquela ideia, né, que ele é forte, dominador, né, que é o tal do machismo, ainda está muito forte, né? Então, os homens precisam se autoeducar, né, desenvolver mais a sensibilidade, né, para evitar esse caminhar. Acho que essas explicações, elas valem muito para o homem mais primitivo, né? Isso. Porque, assim, imaginando ali na construção das pirâmides, quem carregava aquelas pedras, né? Super pesadas, né? Tinha que ter muita força física mesmo. A força física predominava. Mas cada vez mais a tecnologia vai chegando, vai tirando toda essa distinção de trabalho entre trabalho de homem e trabalho de mulher, né? Porque com a tecnologia chega, não vai precisando mais da força física, né? Então, por exemplo, hoje as mulheres fazem praticamente todo o trabalho que a gente antes falava que é trabalho de homem, né? Hoje já tem muita mulher trabalhando os mesmos trabalhos que os homens trabalhavam. Por exemplo, pedreiro, né? Então já tem muitas mulheres pedreiras, porque com a tecnologia vai facilitando também. Então, acho que daqui para frente os trabalhos vão se unificando. Já não vai ter mais diferença no trabalho mais próprio para o homem e no trabalho mais próprio para a mulher. Porque com a chegada da evolução tecnológica, vai misturando toda a capacidade de trabalhar em trabalho, porque não vai ter tanto trabalho mais que existe força física. É isso. Alguém mais?
Vamos para frente. Física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Resposta: a força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Allan Kardec vai respondendo aí, comentando, né? Deus apropriou o organismo de cada ser às funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade apropriada à delicadeza das funções maternais e à fragilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Aí a gente vai observando pela explicação do Allan Kardec, a gente ainda vai sempre observando, né, que lá no século XIX, nos anos 1800, devido à época ainda precisava muito de força física, né, para poder um proteger o outro. Aí, quando coloca aí da mulher mais frágil fisicamente do que o homem, pergunta se isso não leva, né, a mulher a ficar sob a dependência do homem. E o que ele responde que não, né, porque a força que Deus deu, né, não foi para subjugar, para escravizar, mas para proteger. Mas aí nós sabemos que ao longo do tempo, o que aconteceu? Aconteceu justamente isso. A mulher ficar sob o jugo do homem, porque ele tinha mais força física. E isso aconteceu e até hoje ainda acontece, né? Muitas mulheres ficam subjugadas ainda pelo marido. Muitos apanham, né? Muitas são mortas, levando em conta essa força física que o homem tem a mais e acaba impondo essa força que ele tem para subjugar. Mas com a evolução, aí sim, a vida será, não levará, não nos levará mais em conta a força física, porque a mulher, ela quando fala que deu a ela sensibilidade, deu inteligência, deu delicadeza, deu capacidade de trabalho, nós sabemos hoje que a mulher, ela tolera muito mais trabalho do que o homem. Está cheio de casos aí, muitos casos mesmo, de homem e mulher que trabalha fora igual, os dois trabalham no serviço público, por exemplo. Trabalham, faz o mesmo horário fora. Chega em casa, ela pega, faz tudo, vai lavar roupa, fazer comida, vai cuidar de menino, e o marido vai deita no sofá, vai assistir televisão. E a mulher, ela geralmente tem mais força de trabalho, embora ela não tenha essa força física de pegar um peso tão grande quanto o homem, por exemplo, mas ela tem essa força interior, que é até mais do que o homem. Mas com o passar do tempo, isso de subjugar pela força vai passando, né? Nós estamos no final dessa época da subjugação pela força, mas que ainda existe muito no nosso planeta, no nosso Brasil mesmo, perto de nós, a gente vê muito, e muitos outros países aí, que a própria legislação de muitos países deixa a mulher muito inferior ao homem, né? Até questão religiosa mostra a inferioridade para eles lá da mulher sobre o homem. Então, essa a sua colocação, né, da dupla jornada, né, e tudo mais, né, que é uma questão ainda dos costumes, né, cultural, é do machismo ainda, que o homem ainda se julga no direito de ser servido pela mulher o tempo todo, né? Na verdade, eu não diria assim que é porque a mulher ela tem mais condição de fazer isso, né?
é determinado, mais forte. É porque o homem, ainda pela cultura, ainda pela criação, muitas vezes, né? Ele, determinadas funções, ele acha que é menos meritória, né? Ele pode... É um machismo, né? Imagine que eu vou lavar roupa, eu vou cuidar da criança, né? Trocar, alguma coisa assim, né? Tem algumas situações desse tipo, né? Que a pessoa ainda tem essa dificuldade, né? de vencer. Eu me recordo assim de algumas declarações, por exemplo, que o homem, né, hoje nem tanto, né, mas não permitia nem sequer ser abraçado pelos filhos e tal, né, porque é uma coisa que diminuía, né, um filho abraçar um homem abraçar outro homem, era muito estranho, né, beijar, essas coisas, tudo, né? Então, ainda é resultado desse problema, desses preconceitos, essas coisas absurda que a gente carrega, né? Cultural e de hábitos, né? O culto de hábito é a mesma coisa nesse sentido. Mais comentários? Tudo bem. Para frente, então, né? 821. Opa! As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Claro. Se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui na face da Terra, né? E a importância da mulher é fantástica. Mas você vê que a própria pergunta ela já dá uma questão, resposta, né, de costume, né? É. Como é que é uma pergunta aí, meio... é maior mesmo. Se não fosse a mulher, como é que a gente estaria aqui? Não existiria vida, né? É ela que gera a gente. E não é só gerar, cuida, né? Dá as primeiras noções de vida, igual fala aí, né? Meu Deus do céu. É fantástico. Eu acho que eu penso assim, sabe? Eu acho que uma mulher mesmo, ela teria que ser venerada por a gente, né? Venerada, porque é a coisa mais especial que Deus colocou no mundo, é a mulher. É meu pensamento. Quando nós estamos falando assim, eu lembro que nós somos iguais, homem e mulher. Nós somos espíritos. Com a diferença fundamental de, estando encarnados, precisar estar em um sexo. Né? Porque é com essa diferença de sexo que é possível... Vai gerar um filho para você é igual. Que é possível... Esperar você rir para poder falar. Com essa diferença de sexos que é possível a geração de corpos. Né? E eu acredito que a única diferença que realmente é maior entre homem e mulher é essa diferença orgânica. Porque, como nós estudamos hoje, mais modernamente, inclusive com os estudos da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, nós temos em nós
tanto o homem como a mulher, temos o lado masculino e o lado feminino, mais ou menos desenvolvidos, mais ou menos preponderantes, né? E aí, quando o Orlando fala assim, até de um certo endeusamento da mulher, por causa que ela tem a função e a capacidade de, né, a faculdade de gerar os corpos e também tem ali naturalmente daí um contato maior, bem maior, importante, muito relevante, não diria nem tão necessário, né? Porque se a mãe morre e fica sem outra mulher ali para cuidar a criança, o homem hoje em dia dá um jeito de cuidar dessa criança, mas ela tem uma função natural, né, e mais adequada ao cuidado dessa criatura, desse ser, desse espírito que está com o seu corpo em evolução, e esse corpo como um recurso tão interessante, tão importante para a evolução desse espírito, né? Então eu acho assim que a diferença maior está aí, né? A valorização dos papéis eu não vejo com necessidade de se fazer grande diferença, porque se a gente começar a querer fazer grande diferença, a gente vai talvez fazer uma inversão dessa desvalorização inadequada, prejudicial, nociva que o homem, que a humanidade fez ao longo da história evolutiva. Muito bem. Mais? Vamos para frente. Vamos para frente, então, né? 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Esse princípio aí, comentando já, antes de terminar a leitura, esse princípio aí está no Evangelho, né? Evangelho. Ou está no judaísmo? Eu não estou falando do Evangelho espírita, estou falando que está no Evangelho de Jesus. E Jesus, ele já tinha muitas coisas estabelecidas quando ele veio, né? Estabelecidas pelos enviados anteriores dele. E, se não me engano, esse princípio era grego. Passais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Então, o primeiro princípio de justiça é este. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Resposta afirmativa aí, né? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher cuide do interior. Cada um conforme sua aptidão. A lei humana, para ser equânime, deve garantir a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou ao outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização.
enquanto a dominação sobre ela marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem pela organização física. Como os espíritos podem tomar um e outro, não há nenhuma diferença entre eles nesse aspecto. E, portanto, eles devem gozar dos mesmos direitos. Enquanto a gente vai lendo essa questão, a gente vai sentindo nela algumas contradições. Direitos iguais, igualdades. Aí, de repente, fala de funções e de lugar diferente de cada um. Fala de aptidões. E quando fala disso, fala de uma diferença que era cultural até o século XIX. E muito disso, relativo a funções, relativo a aptidões e relativo a lugar de homem e de mulher, como diz na própria questão, já deixa claro, vai mudando conforme o avanço da sociedade. Vai mudando e hoje já mudou, como já foi comentado hoje ainda aqui por nós mesmos, já mudou bastante. Então, essa questão ela é muito flexível, essa questão de aptidões, que parece que a mulher não tinha, hoje se vê que a mulher tem. Às vezes é uma questão de um pouco de condicionamento físico. Lugar não é também bem a questão, porque aí nós vamos colocar que a mulher não podia trabalhar fora, e agora a mulher pode, mas a mulher tinha que fazer as coisas em casa, e agora ela continua tendo que fazer? É a pergunta. E nós já comentamos aí, que não necessariamente, quase tudo pode ser compartilhado, exceto gestar o filho, amamentar o filho. E não sei mais o quê. E é só da mulher. Vamos deixar esses comentários também, que essa pergunta eu acho que ela é mais Eu até coloquei mais essa quente. palavra aptidão, que eu fui pesquisar, coloquei na frente, os tipos de aptidões, que estavam ali, fisiológicas, sensoriais, motoras, mentais. Que eu também, eu percebi, senti dessa forma que o João está colocando também, que parece que está enquadrando aí, a mulher tem seu lugar, o homem tem o seu lugar, a mulher tem a sua aptidão, a sua função, o homem tem a sua aptidão, a sua função. E hoje, cada dia mais, a gente observa que isso não é, Não é assim, A mulher, o lugar dela é onde ela queira estar e pode, ter a condições de estar. O homem também, Cada vez mais essa questão de sensibilidade e tudo mais, nos aproxima, O homem também vai desenvolvendo cada vez mais a sensibilidade, Como o João mesmo lembrou, de Joana de Ângeles, nós temos o lado feminino e masculino, todos temos. E até porque o espírito não tem sexo, não como diz no livro, do espírito, não da forma como a gente entende. Então, cada vez mais essa diferença que foi colocada aí, ela vai se modificando. Essas respostas elas foram colocadas numa época em que a mulher ela tinha até aqueles cursos, para a menina, como é que ela deveria se comportar, ser mulher, ser dona de casa, cuidar dos filhos, essas coisas todas, Elas eram muito separado mesmo, E a gente herdou um pouco disso ainda, até hoje, A gente lembra que até o início da doutrina espírita, o João talvez não tenha conhecimento, não sei se ele... Mas nas casas espíritas, o senhor Maurício e eu estava lembrando no outro dia,
Era separado, o homem sentava numa fileira, a mulher na outra fileira, separada no centro. Não podia se misturar, não. Sim, vem da Igreja Católica, né? Tinha umas... Vem da Igreja Católica que era assim. Então, e no centro espírita também era assim. Acabava que a gente... O Palmelo ainda é assim. Palmelo ainda é? Então, as coisas tendem a se modificar, né? A se avançar. Os costumes e tudo mais. E tem que contextualizar algumas coisas que foram ditas, né, pela época. A época que foi, né, e que hoje não se aplica mais. Ainda que venha, né, de Kardec ou dos espíritos. E Kardec deixou isso claro, né, que a gente ia avançar, né, ia avançar nessa questão de conhecimento e tudo mais, né? Aquilo que estava ali poderia ser melhorado, né? Descoberta, os costumes e tudo mais. Ok? Alguém mais? Quando o João estava lendo lá mesmo, quando eu olhei lá que a mulher, enquanto o homem cuida do exterior, a mulher cuida do interior, ou seja, a mulher tem que dar aquela ideia que o trabalho da mulher é dentro de casa e a do homem é fora de casa. O homem é provedor, a mulher cuida aqui dos filhos e da limpeza da casa, da roupa, da limpeza da casa, da comida, enquanto o homem traz o dinheiro, né, as coisas para poder prover. Mas ainda bem que o Kardec, ele já falou o seguinte, que quando alguma coisa espiritual fica defasado, você atualiza. Essa é a ideia de Kardec já. Por isso o espiritismo nunca é ultrapassado. Nós formos analisar lá no século XIX, todo mundo que lesse isso aí no século XIX, ou até mais agora, até o meado do século XX, a gente achava isso bem normal. Porque a gente analisa de acordo até com a economia, né? Você imagina bem a pessoa que vive numa fazenda. Aí o homem, ainda mais que hoje tem maquinário, mas eu pensar no tempos atrás, que era tudo na enxada, ou arava a terra segurando, o cavalo puxando os bois na frente, puxando, e o cara aqui segurando o arado, tinha que ter muita força física. Então era bem natural que esse tipo de trabalho fosse para o homem que tem mais força física. E a mulher, como ela tem mais aptidão também para educar os filhos, para orientar os filhos, aí ficava com a mulher. Então, para essa época, é perfeita a resposta. Agora, para hoje, já não se adequa muito mais, né? Porque, então, o trabalho do homem e da mulher ser um exterior, outro interior, já não bate mais. Mas é aquilo que nós falamos, que o Espiritismo ele veio mostrar para a gente que é a lei da evolução. Então, se evoluiu, o que aplicava assim, no século XIX ou até meados do século XX não se aplica mais hoje. E é uma luta, né? Essas mudanças todas que ocorreram, que a mulher conquistou, não foi uma coisa assim muito fácil, foi muito difícil. As primeiras mulheres, por exemplo, a trabalhar fora, elas eram discriminadas, não só pelos homens, até pelas próprias mulheres, né? Trabalhar fora, né? Olhava torto para ela, né? Não pode. Então, as mudanças, né? As conquistas, elas são resultado assim de muita luta, né? Para que avance. Ok? Vamos para frente? Vamos mudar o título agora. Vamos parar de falar de mulher agora e vamos falar das igualdades de mulher e de homem. Vamos falar agora de outra coisa. Agora nosso tempo está terminando, né? Igualdade. Não, mas ainda tem uns bons minutos aqui, segundo a minha. 45. Eu estava olhando errado, achei que era 55. Não, tem 15 minutos ainda. Dá para avançar mesmo. Tá certo.
Igualdade perante o túmulo. 823. De quem é essa? Do Orlando? Essa, na sequência, é o seu Do Maurício. Maurício? Sou eu? É. De onde vem o desejo de perpetuar a própria memória através dos monumentos fúnebres? Então, a resposta, o último ato de orgulho. Então, a gente faz um tom bonito, né, para a posteridade. Falar aqui jaz o cara que foi muito importante, né? Então, eu mostro, então, esse é orgulho. Na questão A, aí fala, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres geralmente não vem mais dos parentes que desejam honorificar a memória do defunto, mas até do que a vontade do próprio falecido, orgulho, resposta orgulho, dos parentes que querem glorificar a si mesmos, ou seja, glorificar a família dele, né? Ah, Brasão, sim. né? O sobrenome. Nem Aqui, sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É por amor próprio e para o mundo, bem como para a ostentação da sua riqueza. Porventura você acredita que a lembrança de um ente querido dure menos no coração do pobre, só porque este não pode colocar mais do que uma flor sobre o túmulo? Acredita que o mármore salva do esquecimento aquele que foi inútil na Terra? É interessante esse questionamento dele, né? Que às vezes, então, se a pessoa foi inútil, então com aquela pedra bonita lá, aí não vai resolver. Mas o que mostra aí que é sempre orgulho. Na primeira questão, na questão principal, fala do último ato de orgulho. Mas na questão B, na questão A, aí pergunta se não é. Porque quem faz o túmulo, nem sempre. Porque acontece o túmulo já ser feito pelo próprio, né? Porque ele já se prepara o seu túmulo antes, para depois, quando ele desencarnar, ser colocado ali. Então, tem casos que é ele mesmo, né? O próprio falecido mesmo que já preparou seu túmulo. Mas muitos casos são os familiares, mas da mesma forma não deixa de ser orgulho, porque o familiar talvez não quer nem tanto exaltar o falecido, mas ele quer exaltar todo esse nome, né? O nome dele, dessa família, que é muito importante. Mas isso, se a pessoa não foi querida aqui na Terra, não vai adiantar nada ter um túmulo bonito para ser lembrado. essa questão é interessante a gente entender, né? Que essas homenagens todas nem sempre, aliás, ele está dizendo que não é mesmo, né? Não é homenagem, é para promoção pessoal. Eu fico muito orgulhoso, né, do meu parente ter sido isso, aquilo, né, ter um nome, né, alguma coisa assim que realce, né? Então, eu falo assim com orgulho, ó, meu parente foi aquele que fez tal coisa, o que descobriu isso, o que escreveu um livro, que fez uma descoberta importante, né? Ou que ele teve um cargo importante em algum lugar. Então, na verdade, é o orgulho meu, né? E às vezes até a homenagem que eu faço para a pessoa, na verdade, não estou querendo homenagear a pessoa coisa nenhuma, estou querendo homenagear a mim mesmo, né? Porque eu faço parte dessa família. Eu tenho alguma coisa a ver com isso, né? É interessante que às vezes a gente não percebe que é um ato de orgulho, né? Essa questão. Glorificar a si mesmo. Mais alguém?
frente? A outra questão do item, né? Só tem mais essa. Ah? Mudou de novo? Ah, não. Ainda sobre funerais, né? A outra do funerais. Ainda é a última questão do túmulo. Ah, sim. Tá aí, então, 824. É eu? Acho que é você. Então, Isso. Na sequência que a gente fez, Então, vocês reprovam, de um modo absoluto, a pompa dos funerais? Não quando ela honra a memória de um homem de bem. Então, ela é justa e é um bom exemplo. O túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. Nele terminam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que os ricos tentam perpetuar a própria memória através de faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como o corpo, assim que a natureza, a lembrança das suas boas e suas más ações. Será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas e nem o fará subir sequer um degrau na hierarquia espiritual. Aí fala que ver a questão 320 e as seguintes. Isso. Pois é. Isso tudo é coisa aqui da Terra mesmo, né? Tá certo que você vai prestar uma homenagem ali, a última homenagem para aquela pessoa e tal. Mas agora depois vai lá, eu conheço gente aí que todo dia vai lá lavar o túmulo, limpar o túmulo, leva a flor, conversa com com o morto ali, toda a coisa que acontece em casa. Aí você não está lá, não está sabendo, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Quer dizer, é uma coisa muito dos encarnados aqui na Terra, né? Porque, pelo certo, não deveria ser assim. Acho que não tem muito o que comentar, não, né? Ele não chegou nas questões a retomar da forma que está no título, que é bem enfático, né? Igualdade diante do túmulo. Então, o túmulo nivela todos. Todos se tornam iguais no túmulo. Falou que é um ponto de encontro, é um ponto de nivelamento. Na questão anterior, ele fala do pobre, né? Do pobre, né? Lembra dessa questão, né? Que o pobre e o rico não importa o túmulo, né? Sim. E essa questão aí do túmulo, da morte, que nivela as pessoas, ali todos ficam iguais, e o que vai garantir mais a lembrança da pessoa vão ser as suas boas ações, e claro que as posições sociais também, né? Porque tem muitas pessoas simples, bondosas, pessoas sábias, amorosas, fraternas, que trabalham pelos seus parentes e por outras pessoas, até muitas outras pessoas que não são os parentes, e que ficam bem mais facilmente esquecidas do que alguém que foi um político, né? Pode ser até que esse político tenha feito coisas relevantes, tenha sido um bom político, mas ele vai ser lembrado muito mais tempo, vai ficar o nome dele, vai ficar algumas recordações, vai ser lembrado oportunamente,
em alguma cerimônia, né? Então ele vai ser mais lembrado. Mas aí ressaltou que o importante é a pessoa ser lembrada, e aqui é o que vai fazer mais ela ser lembrada, são as memórias das coisas boas que ela fez, ou até das coisas ruins que ela fez, né? Aí nós temos um exemplo muito forte, né, que é o Adolf Hitler, que é muito lembrado, né? Né? E não é lembrado tanto por coisas boas. Claro que ele também fez coisas boas, né? Claro que também fez. Mas não é um túmulo que vai fazer a pessoa se manter lembrada, até porque ali passam algumas gerações e ninguém mais vai lá ver o túmulo daquele sujeito. Ninguém mais vai lá cuidar daquele túmulo, lavar, limpar e fazer manutenções, enfeitar, adornar o túmulo, né? Vai ficando, o túmulo realmente vai fazer esquecer, porque a matéria é lei, a matéria vai se destruir. Embora uma pedra de mármore, né, ela dure séculos, muitos séculos, né? Um escrito lá em que tal, que não é ouro, outro amarelo ali, o bronze, né? Um escrito em bronze ou em alumínio, também vai permanecer muitos séculos. Mas quem é que vai lá e vai dizer assim, esse daqui foi um antepassado meu de 1000 anos atrás? Nem se lembra mais, as pessoas nem lembram mais, lembram só quem foi o avô e o bisavô, né? Essa questão 320 é sobre a comemoração não sei se acho que funerais. falando umas coisas meio inúteis aí, mas também. Não, a questão 320 seguintes que ele fala aí, comemoração dos mortos funerais. Nós já vimos também, né? Uhum. Algum comentário mais? Estava me lembrando aqui, né, que quando fala de igualdade, a gente lembra assim, você pega lá o Papa, que é muito famoso, né, pega a Rainha Elizabeth, por exemplo, e pegamos alguém que lá da favela, que desencarnou, pobrezinho, às vezes passava muitas dificuldades financeiras, e não tinha uma valorização social, por exemplo, mas o corpo morrendo, ambos morrendo, quando o corpo vai para o túmulo, ele vai ser deteriorado do mesmo jeito, né? Vai desfazer, as moléculas por molécula vai se desfazendo do mesmo jeito, sem nenhuma distinção, porque a fulana era sangue azul, né? Como se diz lá, os da elite, lá da família real, por exemplo, e o outro plebeu, mas todo o corpo ele é forma do mesmo jeito. Por isso, é igualdade mesmo. Diz que o túmulo do Allan Kardec é venerado até hoje lá na França, né? Pois é. Eu acredito que até o de Hitler deve ser. Nós é que não sabemos, né, dos seus veneradores. Não se não se fala muito. Mas são muitos túmulos, claro que então aí são pelo que a pessoa fez. A pessoa é muito lembrada pelo que fez, de bom ou de ruim. Ela se destacou. Mediocridade fica esquecida imediatamente. 21 horas, Dilon. 21 horas. Na próxima nós vamos entrar em outro título, que é Lei da Liberdade. Lei de Liberdade. Lei de liberdade. Isso. Capítulo 20. Escravidão. Se a gente quiser, né? Liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro,
resumo teórico da modificação das ações humanas. Vai ser bom, hein? Tudo bem, tá por tua conta. Tá bom. Eu vou pedir para o João fazer para nós a prece do encerramento, né, João? Posso. Mais uma live de estudo. Não estamos avançando a passos tão rápidos, por estarmos procurando um entendimento um pouco mais profundo. Em algumas questões a gente percebe que a gente consegue ir um pouquinho mais, né, na compreensão, até de forma que, às vezes, sem a gente ter lido as questões subsequentes, a gente meio que antecipa um pouco a discussão. Então, percebemos que estamos firmes, está sendo muito útil, muito relevante para nós esse estudo dessa obra tão básica, e com certeza temos aí a participação dos nossos irmãos do plano invisível nos acompanhando, nos amparando, nos intuindo, na hora de a gente entender e trazer para nós, trazer para o nosso coração, para nosso autoconhecimento, essas informações. Só temos, então, motivo para nos sentirmos gratos e jubilosos por estarmos fazendo esse estudo, por estarmos formando esse grupo, e nesse agradecimento, nessa alegria de estarmos conseguindo levar adiante, nós buscamos entusiasmos e pedimos força, mais luz ainda, mais clareza e mais entusiasmo para seguirmos as nossas caminhadas com base nesse fundamento tão importante. E assim sigamos com muita paz, com muita harmonia, com serenidade e com força. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Assim seja. Muito bem. Muito bem. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite, São Maurício. Boa